Se depender da Epagre, o termo punks será em breve bastante conhecido pelas pessoas. O significado é plantas alimentícias não convencionais. São espécies que não fazem parte da nossa rotina alimentar, mas se mostram uma excelente fonte de nutrientes. Conheça agora um pouco do trabalho da Epagre com as punks. Diversificar o consumo de plantas, proporcionando uma alimentação variada e que forneça todos os nutrientes que nosso organismo precisa. Foi com essa ideia que nasceu o trabalho da Epagre com as chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais. São espécies que poderíamos consumir altamente saudáveis, mas que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente está trabalhando desde 2016 aqui com as punks, trabalhando principalmente com o cultivo e com o consumo, porque são plantas que a gente pode também chamar de plantas tradicionais. Elas já existiam na nossa alimentação. Se a gente pega livros de receitas mais antigos, como aquele da Dona Benta, que é um clássico, a gente vê receitas ali com caruru, com beldroega, o que indica que isso já existia, esse consumo, e isso foi se perdendo ao longo dos anos. Então a gente está resgatando esse uso. É interessante porque tem plantas aqui de Florianópolis, como a taioba, que foi perdendo o uso e agora está voltando para o uso também. E todas elas têm um potencial nutricional assim muito legal, sabe? Com nutrientes, com compostos bioativos, com fitoquímicos que na diversidade da alimentação promove muita saúde. Em Florianópolis, uma unidade de referência técnica para o cultivo de punks foi implantada em 2016 numa área de 3.000 metros quadrados. Fica no centro de treinamento da Epagre e atualmente conta com mais de 50 espécies. Então, aqui nós temos uma coleção de plantas punks. Essas punks foram coletadas em diversos locais e aqui a gente estuda o comportamento delas. Então, antes de a gente difundir, a gente testa e observa com mais intimidade o que acontece ao longo do tempo de vida dessa planta. Citaria como importantes aqui o almeirão roxo, a beldroega, a aroeira, a erva baleeira, vários tipos de raízes, como a taioba, caradoar, que são outro tipo de estrutura que pode ser plantada em cercas, em caramanchões e aproveitar espaços aéreos. Então a gente procura ter diversos estratos de exploração. Muitas vezes as punks são confundidas com ervas daninhas ou até mesmo com aquele mato que cresce espontaneamente nos quintais. Por isso a importância de saber como reconhecer essas plantas não convencionais, como cultivá-las e de que forma consumir com total segurança. A ideia principal é diversificar tanto a produção quanto o consumo de alimentos, né? Nossa produção ela não é tão diversa e nem o consumo de alimentos o brasileiro costuma comer cerca de 20 alimentos diferentes e a gente tem milhares de alimentos, então o foco é esse. E aí para isso a gente realiza várias atividades nas comunidades e dessas atividades surgiu a cartilha, né, o boletim didático sobre plantas alimentícias não convencionais, que foi publicado em 2017, com dicas de o que são, para que serve, como identificar, como consumir. Né? A ideia é essa, trabalhar a identificação, cultivo e o uso das plantas alimentícias não convencionais. E aí aqui no Centro de Treinamento da Epagre a gente também realiza oficinas abertas ao público, que acontecem todos os meses, para trocas de informações, para pessoas que vêm aqui aprender um pouco mais ou trocar conhecimento com a gente. Em alguns casos, essas espécies são tão ou mais nutritivas que plantas convencionais, inclusive com algumas vantagens no cultivo, como melhor adaptação climática, resistência a pragas e doenças, baixa necessidade hídrica e baixa exigência de solo. Pensando em produção comercial, tudo isso significa menos custo. Por isso a Epagre aposta nas punks também como alternativa de renda aos agricultores. O objetivo é que boa parte dessas plantas possam ser produzidas por agricultores profissionais.
elas não só são para o consumo doméstico, mas podem entrar num circuito comercial. Elas estão muitas vezes já nas lavouras dos produtores. Basta que se saiba que elas são úteis e possam ser aproveitadas de uma maneira que chegue à mesa de quem precisa consumir e não tem terra para produzir.